ficha que vocês têm que preencher com as palavras de vocês, certo? E aí vocês preenchem quantas horas e tal, que você entrega essa ficha junto. O Leandro deve ter mandado mais tempo no grupo de representantes, mas pede para ele que ele manda. Na Odonto, a Juliana mandou, tá? Se quiser, eu mando também. Aí, ó, a Rafaela já mandou no grupo. Pronto. A Jane é de qual, Jane? Você é da veterinária ou da Odonto? A Odonto a Ju já mandou. Aí, a Rafaela mandou no grupo. Manda no grupo da micro, Rafa. Ah, da nutrição. Me pede no privado. Você tá no grupo da micro, né, Jane? A Rafa posta lá pra gente e você pega, tá bom? Já postou, Ian. Tá bom? Então, bora começar. Aula passada, olha. Aula passada, nós vimos sobre vírus, né? Finalizamos a parte de vírus. Finalizamos a parte do Covid. Do Covid ou da Covid? Da Covid. Vocês tinham que me corrigir se eu falar do Covid. Tem que falar assim, professora, eu aprendi um dia na faculdade que da Covid que é o certo, porque Covid é a doença. Já pode, hein? Já tá podendo corrigir. Então, sempre que vocês escutarem, não corrija em público. Mas dê a dica no privado, combinado? E aí, pessoal, aula passada, então... Bom dia, Leandro. Aula passada, então, nós vimos sobre a Covid, nós vimos sobre alguns outros vírus, a gente refez a parte de H1N1, quais eram retrovírus, quais eram de DNA, né? Nós falamos sobre catapora, nós falamos sobre dengue, sobre febre amarela, entre outras, né? Já tá tudo postado. Vocês viram que eu postei tudo para vocês? Aqui, ó. Eu deixei para vocês o slide de vírus, os slides de raiva, o slide de Covid, a atividade 4. Aqui também no de cima, o slide de vírus daquela aula. Aqui, nessa de cá, eu tinha colocado os vídeos falando sobre cada um da parte de fungos para ajudar vocês a estudar. E aí, hoje, a gente vai falar sobre vacinas e um pouquinho sobre microbiologia da água, do ar, né, dos alimentos. Quando a gente finalizar, possivelmente eu termino um pouquinho antes, vocês vão finalizar todas as atividades se vocês estiverem atrasadas aí, que eu acredito que vocês estejam ainda, né, um pouco atrasada, mas dia 27, né, a atividade de micro fecha dia 27, meia-noite, né? Então, eu preciso que vocês peguem essa parte todinha, vai ser muito importante para aproveitar o tempo que vocês tiverem vago para fazer essas atividades antes que todo mundo comece a mandar 1 milhão. Aí, lembrando que cada atividade foi passada no dia de aula. A nossa fechou semana passada, a última atividade. Então, não tinha desculpa. Essa semana um monte de professor vai passar. As minhas foi até semana passada, hein? E com um pouquinho de tempo da aula. E aí, fechou. Combinado? Bora lá? Vou abrir aqui o slide. Caso alguém tenha alguma pergunta, abre o áudio e pergunta. Tá bom? Bora. Há muito tempo, né, dia, quando professora. a gente fala... Te perguntar Oi. uma coisa. Professora, aquela cobra jararacuçu, ela é ovípara ou é vivípara? Depende, Leandro. A Crotalus é ovípara. Lá em casa, aqui na roça, nós já matou 6 filhotes que apareceu dentro de casa.
Bora para vacina, Leandro? Bora. Vamos? Então, vamos lá. Vacina. Agora nós estamos começando a matéria de microbiologia. Nessa parte da vacina, vamos só relembrar o que vocês aprenderam no início do semestre. Qual que é a diferença entre vacina e soro? Quem lembra? Quem lembra para me falar? Cri, cri, cri. Bora? Eu acho que o povo fartou essa aula, viu? Quem que faltou essa aula, meu Deus? Não. Não é isso. Também, né, Rafa? Mas não é só isso. Bora lá? Vamos entender? No caso, a vacina ela é uma imunização ativa, né? Porque ela estimula o nosso corpo a criar micro-organismos, enquanto o soro ela é passiva. A gente, no caso, é aplicado o anticorpo já no nosso corpo. Você aprendeu no ensino médio, né? Foi. Esse negócio de ativo e passivo na faculdade a gente nem fala. Tem muitas Mas tá certo. vacinas que Eu lembrei o desse vírus é médio. ativo, Mas como tá a da certo. brucelose. Vamos entender. Vamos lá. A vacina, ela é preventiva. E o soro, ele é corretivo. Certo? Que é o ativo e passivo. Quando a gente está no ensino médio, a gente aprende que um é ativo porque ele ativa o sistema imunológico a produzir anticorpos para esperar um dia que o hospedeiro ou que o vírus encontrasse. E aí a gente aprende que o soro é passivo porque na hora que você aplica, ele está já infectado com algo e ele precisa já dos anticorpos prontos, por isso que ele é chamado de passivo. Quando a gente está no ensino médio. Hoje, a gente já pensa o quê? Soro, ele é corretivo. Vacina é preventiva. Como assim? Eu eu não estou com H1N1. Eu fui lá, tomei a vacina da H1N1. O que vai acontecer? O meu organismo vai encontrar a vacina, né? Que possivelmente, vocês vão aprender que existem vários tipos de vacina hoje, mas é um vírus inativado, ou vírus morto, ou um pedacinho dele. A gente chama de vírus atenuado, quer dizer que ele está mais fraco do que ele estaria no dia a dia. Então, quando ele entra no meu corpo, eu vou ter uma especificidade. Lembra que a gente falou aula passada? Especificidade e memória. A vacina, ela tem especificidade e memória, onde ela vai ser específica para aquele tipo de vírus. E aí eu vou ter um anticorpo com memória. Aquele anticorpo que for produzido para combater aquele patógeno, vamos dar o exemplo da H1N1, ele tem uma memória, só que a memória dele para H1N1 é 1 ano. Durante 1 ano, dá um pouquinho mais, mas durante 1 ano, que ele for adentrar o meu corpo, aquele anticorpo vai lembrar dele e vai falar, não, que você não entra não. Que você já fez estrago, você não vai entrar e tal. Quando vai passando o período de 1 ano, a vacina da H1N1 precisa ser tomada novamente, porque a memória vai se perdendo, né? Diferente, por exemplo, da febre amarela, que é 10 anos, diferente da catapora, que é 1 vez na vida. Então, tem a memória e a especificidade. Então, lembrem, a vacina é o vírus atenuado. Vírus atenuado quer dizer ele fraquinho, sem ele ter a chance de comprometer seu organismo. Entendeu, Isa? Então, o que ele vai fazer? Ele pode ser fraco, ele pode ser morto, pode ser um pedacinho dele. Ele chega a ser um organismo estranho que está adentrando seu corpo. Normalmente, ele está morto, ele está inativado, onde faz o seu corpo produzir anticorpos contra ele. Então, no dia que H1N1 se aproximar de mim, aquele anticorpo vai ter a memória,
que ele já viu aquele vírus e não vai deixar com que eu fique doente. Isso, as vacinas, elas têm uma porcentagem, né? A vacina, ela tem uma porcentagem de eficiência. As vacinas, a porcentagem de eficiência delas é em torno de 70%. A maior parte das vacinas, elas são em torno de 70%. E aí, a gente vai verificar nestas vacinas, algumas que com o passar do ano foram melhorando. Por exemplo, a vacina da catapora, ela já chega a 90 e poucos por cento, 93, se não me engano, 93,7%. Mas, aí a gente olha aí as da Covid. Quando você escuta na televisão que a Coronavac é 55%, 55% você fala assim, então não presta. Na verdade, ela é boa porque ela já é, né, ela já é preventiva. O que vai acontecer? Os anticorpos já estão produzidos. A chance de você ter o efeito da doença, ele vai diminuir um percentual muito grande. Então, a chance de você necessitar de ir para uma UTI, de você ter recorrências, ela vai ser maior, mas não quer dizer que você não vai pegar a doença. Né? Você pode pegar novamente a Covid, mesmo vacinado. Mas a chance de você ter complicações a partir dela, a vacina vai diminuir. Entenderam isso? Rafael, é o contrário. Vacina é preventiva. Eu tomo antes de ficar doente. Soro é corretivo. É somente quando você estiver doente, certo? Por exemplo, eu não posso virar e falar assim, nossa, amanhã a jararaca vai me picar. Vou lá tomar o soro hoje. Não dá. Só a partir do momento que você foi picado que você vai tomar o soro antiofídico, certo? O soro é corretivo. E aí, pessoal, é muito importante a gente ter em mente isso. Eu estava conversando com meu marido aqui antes da gente começar a aula, ele é enfermeiro lá em Brasília. Ele trabalha no pronto-socorro de um dos maiores hospitais lá, públicos. E aí, assim, a primeira semana de vacina, quando foi liberada aqui no Brasil, quem tomou foi os primeiros profissionais da saúde dessa linha de frente. Então, ele tomou no primeiro dia. Ele mais o pessoal do setor dele. Domingo, ou foi sábado, um dos colegas dele, que já teve Covid ano passado, já vacinou, pegou de novo. E ontem, agora à noite, a gente já ficou sabendo que um outro colega, que é chefe do setor que eles trabalham, já está doente também. E agora, né, eles já tiveram a Covid, já vacinaram e pegaram novamente. Um tem diabetes, o outro tem o quê, marido? Hipertensão. Então, assim, eles são grupos de risco? Sim, mas a chance deles terem uma complicação, ela diminui muito, mas não quer dizer que eles não pegaram. Deu para entender? Ah, professora, mas será se é da mesma? Não se sabe, porque lá no hospital, né, já tem novas variantes. Lá no hospital que ele trabalha já tem a variante do Reino Unido, e ontem a gente viu no jornal falando que em Brasília eles já estão tentando diagnosticar aquela da Índia, né, em uma das pessoas lá. Então, pode acontecer de ter, né, uma nova cepa em que você não estaria vacinado. Na verdade, a vacina até hoje não foi comprovada que ela não serve para outras cepas. Mas se sabe que a AstraZeneca, ela já é efetiva para a do Reino Unido, para a da China e uma do Japão que saiu, mas essa nova da Índia ninguém sabe porque ela está chegando agora, então tem que começar a fazer os estudos, começar a ver, né, um pouquinho sobre isso. E semana passada teve a notícia muito legal, onde uma mãe que recebeu a vacina, uma mulher grávida que recebeu a vacina, teve uma criança que nasceu com os anticorpos contra a Covid, né, que é algo, assim, surpreendente, porque se ele tem uma memória curta, esses anticorpos ser congênitos, né, normalmente ele não é comum.
a não ser, assim, a mãe passar a COVID de mãe para filha durante a gestação, né? E não passou, mas os anticorpos passaram. Então, eles vão ter que estudar o porquê que a doença não passa, mas o anticorpo passou. E ele tendo esses anticorpos já é uma coisa legal, é diferente da H1N1, diferente do ebola, né? Que os anticorpos normalmente não passam efetivamente para a criança, a não ser os anticorpos para causar a doença. E aí, assim, reação da vacina. Gente, é organismo para organismo. Tem pessoa que tomou e não sentiu nada. Tem pessoa que tomou e ficou de cama. Tem pessoa que tomou e não dá conta de mexer o braço. Vai depender muito do organismo dela. Tem gente que teve Covid, só descobriu porque fez o exame depois. Teve gente que foi para a UTI. Então, são doenças que elas não têm um parâmetro estabelecido. A COVID, né, ela é algo assim, que não tem um parâmetro correto. Por exemplo, todo mundo vai perder o paladar. Todo mundo vai perder o olfato. Não, tem gente que não sentiu foi nada, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, porque eu não entendi. Eu sou um exemplo de não ter sentido nada. Não, a minha tia descobriu que ela estava com Covid porque a minha prima pegou. Eu liguei e falei, tia, tem que fazer um repouso. Ela falou, corri 8 quilômetros hoje, que ela é corredora, assim, de manhã ela corre todo dia. Sentiu nada, nem perda nem respiração com dificuldade ela teve, gente. Minha irmã não subia a escada aqui da minha casa. A Coronavac, ela é a que menos tem reação, né? Mas vai depender muito do organismo da pessoa. A galera da Odonto começou a vacinar ontem, né? Muitos vacinaram da Pfizer, outros vacinaram a AstraZeneca. As duas são eficientes, tem alguns estudos aí que comprovam a eficiência dela maior do que a da Coronavac, mas a Coronavac, ela tem estudos que comprovam que ela teria menor sintomas. A Coronavac, ela não daria tanta reação, né? Porque eu vou falar para vocês, a AstraZeneca, parece que você vai morrer deitado na cama, e tem gente que não sente nada, né? Então, vai depender muito. Por exemplo, a Francine falando aqui da dor no braço, né? Vai depender muito se você está muito tenso na hora, vai depender de como é. Isaías, o anticorpo da mãe passou para o filho durante a gestação. Então, essa gestação, quando ela passa... Gente, essa gestação, quando ela passa, o que vai acontecer? Esse filho... Esse filho, ele vai começar a produzir anticorpos ainda bebê. E aí, esse estudo, ele vai começar a ser feito agora para saber a quantidade de anticorpos, se ele tem esse anticorpo para a vida ou se ele vai ter anticorpos somente um tempo, né? O estudo começa agora. Deixa eu ver. Qual é aquela que entra na câmara fria? A Pfizer, né? A Pfizer tem que ficar numa temperatura negativa. Normalmente, a Pfizer está sendo aplicada somente nas capitais, ou igual a Nápoles, que é metropolitana, né? É a mais próxima, porque ela tem que ficar em uma temperatura negativa. Na verdade, ela tem que ser transportada na temperatura negativa, e a partir do momento que ela for tirada desse freezer, que ele é mais encorpado, ele tem que ser colocado, né, ainda naqueles dias, entendeu? Então, a gente precisa de que ele seja aplicado em menos aí de 12 horas, certinho? Isaías, até agora
se você está falando da mãe para o filho, até agora foi um caso só que eles começaram a estudar, certo? Professora, Hum. tirar uma dúvida aqui em relação à questão da vacina. Por exemplo, se a pessoa pegou Covid recentemente, menos de 2 meses, e ela toma vacina, a chance dela ter uma reação pode ser menor ou não necessariamente? Não necessariamente, depende do organismo, Ian. Por Ah, exemplo, vai depender se eu sou imunossuprimida, por exemplo. Minha imunidade ela é mais baixa. Eu fiz uma cirurgia, eu não tenho absorção de vitaminas mais no meu corpo. Um exemplo meu. Eu não absorvo mais. Eu tomo cápsulas de vitamina todos os dias. Minha imunidade, ela é mais baixa do que a sua, porque eu não tenho a percepção de absorção de vitamina, de medicamento, essas coisas. Então, normalmente, para mim, os medicamentos são injetáveis. Um exemplo. Se eu tiver, né, COVID, o que vai acontecer? Eu terei que ficar uns 3, 4 meses, por exemplo, para começar a tomar, né, se fosse para tomar uma vacina, para tomar daqui 3 meses, mais ou menos, até meu sistema imunológico começar a se recompor, né, de tudo. Agora, uma pessoa normal, por exemplo, quem tomou a primeira dose da vacina e está apto a tomar da gripe, é 15 dias só. Por exemplo, a AstraZeneca. Quem tomou agora, dia 20 e poucos, a AstraZeneca, vai tomar a segunda dose em agosto, lá para o dia 15 de agosto. Com 15 dias entre tomar a segunda dose, já pode tomar H1N1. Quem tem um sistema imunológico bom. Agora, uma pessoa que não estiver com um sistema imunológico bom, espere, porque você está colocando o antígeno. Lembra que a vacina é o antígeno. O soro é o anticorpo. Vacina é a doença aplicada. Soro é o anticorpo já pronto da doença. Então, tem pessoas que são mais fracas. Eu tomei AstraZeneca, Jane, quase morri. Certo? Então, assim, vai depender muito do organismo. Professora, Então, vacina do trem é aquela antitetânica. Nossa, eu nunca vi um trem pra doer tanto meu braço, misericórdia. eu tomei, para quem vai para campo, a odonto nem tanto, mas a veterinária tem que estar com as vacinas sempre em dia. Tem que estar com cartão de vacinação com antitetânica, tem que estar com outras vacinas aí, porque pode acontecer de um animal, né, machucar, pode acontecer aí muita coisa, então a gente sempre toma. o odonto também, para entrar em clínica, precisa estar com as vacinas em dia. Tem. Mas, assim, antitetânico é mais para campo e tal, mas vocês também mexem com manuseio, né? Ô, Luiz, no último estudo, porque, assim, depende muito do país. Nos Estados Unidos, a Pfizer ela é mais eficiente que a AstraZeneca, porque o laboratório que produz os insumos, né, que são as IFAs, nos Estados Unidos, eles viram que ela é muito mais, né, eficiente lá, certo? Então, a Pfizer é mais do que a AstraZeneca é mais do que a Pfizer. No Brasil, como a gente tem aqui a produção da AstraZeneca, você sabe que a gente tem aqui a Fiocruz e o Butantan, que recebem os insumos e produzem aqui, né? Aqui no Brasil ainda está o estudo entre a AstraZeneca e a Pfizer. A da Johnson Johnson ainda não chegou aqui para a gente. Tem aí, né, as outras. Quando vocês olham lá, a Oxford, a Pfizer, né, tem um monte. Lembra que a Pfizer é a mesma empresa da Teuto, né, tanto que a gente chama aqui de Teuto Pfizer, né, tem gente que fala Pfizer. Então, nós temos aqui os insumos e tem a qualidade. Mas vai depender muito de cada país, de como é, porque aqui o Brasil é um país tropical. Então, quanto mais o país muda a temperatura, né? Lá nos Estados Unidos é muito frio nessa época do ano, tem neve, tem isso. A vacina vai ser diferente lá do que uma pessoa que mora em Manaus. Por isso que a variante de Manaus, ela veio arrebentando,
Por quê? Porque ela é totalmente adequada ao calor, à umidade e tal, então ela é mais difícil de ser estudada. Então, vai indo. Da Índia, que está chegando aqui no Brasil agora, que já temos casos em Maranhão. Vocês viram que tem um navio lá, parado com todo mundo de quarentena. Tem uma pessoa que já é comprovado que a variante da Índia está na UTI de um hospital do Maranhão, e já tem um caso estudando aqui em Brasília. Então, essa variante vai ser muito mais forte do que a da China, que ela veio da Índia, um país mais tropical. Deu para entender? Se a pessoa tiver de Covid e tomar vacina, ela é curada? Não, ela vai piorar. Pensa bem, você tá com a doença e você toma mais um pouquinho da doença, mesmo que seja atenuada, você faz ela ficar mais forte. Nem a vacina da gripe, quando você está gripado, você não pode tomar. Senão você vai piorar. Há uns 2 anos, teve um surto de febre amarela antes da Covid, né? Porque hoje em dia não fala de febre amarela mais, mas mata do mesmo jeitinho. Há uns 2 anos, teve um surto de febre amarela, né? A epidemia aqui em Goiás. E aí, lá em Goiânia, no setor Novo Mundo, morreram várias pessoas. Tudo das mesmas famílias, da mesma rua e tal. Uma senhorinha, uma idosa, foi lá e tomou a vacina contra a febre amarela. Falaram para ela que agora tá legal, que 10 anos ela não precisava de voltar e etc. O que aconteceu? Gente, ela foi para lá, para casa dela, viu que morreu mal um vizinho, ela voltou no mesmo posto de saúde para tomar de novo. Aí o povo falou para ela que não podia, que ela já tinha tomado, nananana. Aí morreu outro vizinho dela. O que ela fez? Foi para outro posto de saúde, de outro setor, perguntar cadê o cartão de vacinação dela, ela falou que não tinha, e ela tomou a vacina novamente em menos de 3 dias, né? E aí ela adoeceu e ela faleceu. Ela tomou uma senhora com câncer, né? Já estava com o sistema imunodeprimido, já estava com a imunidade muito baixa, e ela tomou a vacina 1 dia, 2 dias depois, repetiu, né? Naquele desespero dela. Então, assim, vai depender muito do que vai acontecer. Ela procurou a morte com as próprias mãos, né? Uhum. Então, vai depender muito, certo? Organismo por organismo, Jane. Eu quase morri, mas tem gente que não sentiu nada. Tem gente que só teve dor local no braço. Então, depende muito de cada uma das formas, né, que a gente vai vendo, da imunidade do nosso corpo. Não é porque seu amigo ficou ruim que você vai ficar, não é porque seu amigo não sentiu nada que você não vai sentir nada. Então, a Covid é uma doença que ainda tem muita coisa para... Ela não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Por exemplo, falar para mim assim, se você estiver na mesma casa com uma pessoa que tem Covid, você vai pegar. É de pensar, ué. Se eu pego no ar, se eu pego no mesmo vaso sanitário, se eu pego pela respiração. Gente, meu marido ficou aqui 7 dias dormindo comigo na cama e depois que a gente descobriu que ele tinha. E eu não peguei. Então, cadê o parâmetro? Era para eu ter ficado ruim, né? Ele não sentiu nada, só perdeu o olfato. Então, assim, não tem parâmetro essa doença. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E vacinar não significa que você está imune. Vacinar significa que se você pegar novamente, você tem a chance de ter sintomas mais brandos, certo? Porque a vacina não é 100%, não existe vacina 100% de eficácia, certinho? Todo mundo entendeu isso? Se eu perguntar na prova, vocês vão saber me responder? Se eu tomar vacina, eu estou imune, né? Algumas eu já tenho acima de 80%, 90%, mas as vacinas da Covid, eu ainda não estou. A minha chance é que se eu adoecer, eu vou ter sintomas mais brandos,
certo? A possibilidade de eu ser entubada, de parar na UTI com problemas sérios, né, vai ser menor, mas vai de organismo para organismo, certo? Se a pessoa já tem comorbidade, se a pessoa já tem asma, por exemplo, mesmo tomando a vacina, ela tem um problema maior de quem não tem nada. Deu para entender? Organismo por organismo. Antigamente, que eu acho que não é a época de vocês, as campanhas eram feitas nas escolas com um revólverzinho. Um aplicador que era um revólver que vinha aqui. Aí a fila vinha, parece não trocar nem as agulhas, né? Todo mundo tomava na escola. Essa era febre amarela, tétano, essas outras, tudo era na escola, desse jeito, sabe? Menino, era um revólverzinho que você quase morria de choro, e você era obrigado a tomar. E aí, assim, hoje, né, tem todos os cuidados necessários, né, para a vacinação. E as crianças ainda choram quando tem o Zé Gotinha, né? Nós temos aqui o Zé Gotinha, que ele é símbolo da vacinação no Brasil, que era a gotinha, quando você nasce, tem algumas vacinas que é a gotinha, não é a injeção. Então, o Zé Gotinha, ele sempre foi, né, o símbolo no Brasil para vacinação. Então, a vacinação, ela tem uma história bem interessante, né? Aí, de antes de Cristo, começou a se ter uma valorização desde a época de Ramsés. Quem assistiu um pouquinho, quem sabe um pouquinho aí da história do Egito e tal, quando vai falar de Moisés, né? Quando vai falar do irmão dele, das 7 pragas do Egito. Então, assim, aquela época, as vacinas já começaram a ser pensadas por causa da praga, certo? Desde a época lá, antes de Cristo, já se falava em algo para a doença. Então, a varíola foi uma das primeiras aí, isso na história, a ser falada, e Ramsés foi o primeiro a começar a pedir para que seus deuses, né, encontrassem algo para evitar que essa doença chegasse. Então, ela é datada aí na China, na Índia, na África, de 1000 anos antes de Cristo. E aí, começaram a se fazer os estudos, onde esse cara aqui, que é o Jenner, Edward Jenner, ele foi o primeiro, né, a começar a fazer as aplicações. Todo mundo já deve ter falado de Philips, né? Foi o primeiro a começar a fazer o estudo de algo, né, que era aplicado antes que a doença aparecesse. Sumiu. Tinha umas fotinhas ali que eu copiei, mas não deu certo. E aí a introdução da vacina, ela foi melhorando durante os anos. Então, nós tivemos aí uma década que foi negatividade, né? Teve um negacionismo muito grande da vacina, onde todos achavam que a vacina matava, porque um governante, na época, falava que a vacina matava. Então, muitos que tomavam, pararam de tomar a vacina, negando os seus efeitos, e aí várias doenças que haviam sido erradicadas no mundo começaram a voltar. Começaram a voltar porque começaram a negar que a vacina adiantava, que era Deus, e isso entrava muitas igrejas, né? Nós temos um problema muito sério das pessoas confundirem, né, religião com ciência e com política. Então, eles usavam as religiões, eles usavam as igrejas para pregar para as pessoas que estavam nessas igrejas, nesses centros espirituais, que a vacina não era necessária, que o que é necessário é Deus, né? O que eles não percebem é que Deus dá a inteligência para o cientista poder descobrir algo para proteger, né? Será se a ciência e Deus não estão junto?
Será se essa descoberta desses cientistas não foi ocasionada por isso, né? Porque Deus quer ajudar a população? Aí entra a questão política junto com a questão religiosa que a gente não discute em aula. Mas só para entender um pouquinho, o negacionismo das vacinas, eles entraram na igreja, isso há décadas e décadas atrás, onde várias doenças que haviam sido erradicadas voltaram. Porque eles achavam, né? Eles achavam que não precisava da vacina, que somente por acreditar, né, em Deus e um ser supremo, não precisariam de estar vacinados. E aí, a política, ela entra muito, né, junto com a religião. E aí eles falavam que a vacina não adiantava e a vacina não era mais aplicada. E aí nós começamos, né, a ter aí essa como que fala? Amor, negacionismo da vacina. Começaram a negar que ela tinha eficiência, né? E aí vocês vê catapora, que já foi erradicada há tanto tempo, né? Eu não tive vacina de catapora, eu tive catapora, mas eu vou fazer 40 anos ano que vem. Então, quando eu tinha uns 3, 4 anos. Todo mundo pegava. A rua inteira pegava catapora, a casa, todo mundo. Hoje, vocês, praticamente todos vocês aí, acho que só a Adriana, que é mais velhinha igual eu, mas a maioria de vocês não tiveram, ou vocês tiveram a oportunidade de se vacinar pequenos ainda contra a catapora, né? Mas a Jane também, eu, Jane, Adriana, tiveram a vacina. E eu tomava banho com permanganato, gente, ficava verde ou roxa, vocês não estão entendendo. E aí, assim, hoje em dia, tá voltando. Por que tá voltando? Porque os pais não aceitam que as crianças tomem a vacina quando ela nasce. E aí você fica pensando, né? Uai, mas eu tomo ou eu não tomo? Matar não vai matar. Ah, você vai virar crocodilo. Um crocodilo bonitinho ainda. Então, vai depender muito, né, da forma de criação, do que você acredita em si. Então, algumas doenças que haviam sido erradicadas, como a poliomielite, que é aquela que as crianças começam, eles podem ter aí problemas sérios, como, por exemplo, ficar paraplégicos. Vocês já viram o irmão mais novo do Zezé de Camargo e Luciano, o Wellington? Ele teve poliomielite com 1 ano de vida, né? Cadeirante, não desenvolveu. E hoje, se vocês veem aí, ó, de 2006 já era 2.000 casos no Brasil, agora, então, tá demais. Olha o tanto, olha a curva de reação da vacina. Ela é constante, é 1%. Olha os casos da doença. Eles eram constantes e caiu na época, né? Caiu. E aí, na hora que ele chega aqui, no ano de 2000, eles começam a voltar. Cai, e agora tá aqui, ó, gente. Negacionismo da vacina voltou com tudo em 2020, né? Questão política e religiosa no mundo, não só no Brasil. E a gente vê o uso da vacina caindo por causa do negacionismo político e religioso. Então, a gente vê as vacinas funcionando muito, certo? Principalmente coqueluche, sarampo, a gente vai ver aí a varíola zero, né, erradicada. O que a vacina faz? Aquela pergunta do início da aula. Ela vai estimular uma resposta imunológica do seu organismo para combater o patógeno invasor. Que conhecimento é necessário para produzir uma vacina? Então, vamos lá. Cientistas da Fiocruz precisam de ter um conhecimento para poder produzir uma vacina. Qual conhecimento? Primeira coisa, ele tem que saber qual é o vírus. Ou é vírus? A bactéria? Não, então tá, vamos mexer com vírus. Covid é um vírus. Primeira coisa, ele tem que saber se ele é RNA ou DNA. Porque se ele tiver a transcriptase reversa, ela vai transformar o RNA viral em DNA viral. Então, eu já tenho que ter essa noção. Eu tenho que entender o ciclo de vida desse patógeno. Ele gosta, ele vai passar na parte respiratória. Então, quer dizer que ele vai ser mais fácil de disseminar do que
um vírus como a AIDS, que passa com fluido, ele não passa pelo ar. Ah, mas o ebola ele passa. Então vamos ver. Entender o ciclo de vida. Encontrar o melhor estágio para verificar o alvo. Por exemplo, melhor forma de evitar o Covid, o melhor estágio. Ah, enquanto está no início. Ah, não pode enquanto a pessoa está doente. Então, eles têm que entender isso tudo. Segunda coisa, entender o mecanismo imunológico que é estimulado pelo patógeno. Lembra na aula passada que eu mostrei para vocês que a COVID, né, o SARS-CoV, ele tem uma proteína S, que é a spike, que ela encontra principalmente, né, a parte principal ali no pulmão, nos alvéolos, no coração, né? Então, a gente tem que verificar aqui da CA, ó, aonde é que essa resposta da imunidade é na célula? Ah, não, é em outro local? Então, eles têm que entender aonde ela é. Característica para uma vacina que seja ideal. Eu preciso de pensar numa vacina ideal. Então, essa vacina, ela tem que ter o antígeno. Lembra que a vacina, ela tem a doença. Ela tem que ter um antígeno para aquela doença. A vacina, ela tem que gerar imunidade efetiva. Como assim? Ela tem que gerar que meus anticorpos sejam produzidos. E um tipo de anticorpos que eu tenho são os linfonodos, que são a parte da imunidade inata, mas eu tenho a imunidade ativa, que são os linfócitos T e B, que vocês vão aprender em imunologia, certo? Então, lá na imunologia, vocês vão ver que eu tenho 2 tipos de anticorpos, que são os linfócitos T e B principais, né? Que vão atuar nessa imunidade. Então, quando eu vacino, eu tenho que produzir os anticorpos e células T e B. Principalmente a T, que vai à parte viral e bacteriana. A vacina, ela tem que produzir imunidade protetora. Como assim, professora? Eu tenho que produzir a imunidade e ficar protegido pelo menos por um tempo. Não pode ser só hoje. Só que tem pessoas que aplicam a vacina hoje. Por exemplo, está tendo um surto de febre amarela em Pirinópolis. Feriado é depois de amanhã. Eu vou lá na Ozego e vacino amanhã sobre a febre amarela. Vacinei. E vou para Pirinópolis depois de amanhã. Vai adiantar alguma coisa? Não. Porque até a produção do meu anticorpo acontecer, pode demorar em torno de 3 a 7 dias. Então, eu só vou estar protegida para chegar lá 7 dias depois, né? E não amanhã. Então, eu tenho que ter imunidade protetora. Outra coisa é o nível de proteção. A vacina, para ela ser ideal, eu não precisaria de uma segunda dose, né? Como ocorre aí a Coronavac, a gente já sabe que vai ter uma segunda dose para quem tomou mês passado em agosto. Por quê? Porque ela só tem 55% de efetividade. Mas a gente vai ter vacinas aí que não precisam, né? A H1N1 eu tomo anual, mas não é uma segunda dose de reforço. Deu para entender? É porque eu tenho que tomar todo ano. Agora, tem vacinas que eu tenho que tomar a segunda dose, como a AstraZeneca, que a gente vai precisar de tomar ainda. Por que isso? Porque eles não conhecem a doença ainda. A Pfizer, só em agosto, professora. Porque a gente ainda não conhece a doença. Mas uma vacina boa é aquela que eu não teria necessidade de uma segunda dose, né? Então as vacinas da Covid são ruins, né? Não, é porque só está com 1 ano de descoberta da doença, é porque não deu tempo. A vacina segura, ela não pode causar morte. Nem morte, nem a doença, certo? E as considerações é que ela tem que ter baixo custo, ela tem que ser fácil de administrar. Por exemplo, a da Pfizer é mais difícil que as outras, porque ela precisa de uma temperatura ótima para poder ser aplicada, né? E ela teria que ter pouco ou nenhum efeito colateral. Por que está tendo muito efeito colateral? Porque esse é o primeiro ano. Uma coisa muito importante. Para uma vacina ser aplicada, para uma vacina ser
já colocada, né, na população, eu preciso de passar por um estudo. Esse estudo, normalmente, ele demora, dependendo do medicamento, um medicamento normal. Vamos pensar em medicamento, ok? Eu precisaria de 3 anos aí de estudo, 4 anos, tem estudo que é 5 anos. Vamos pensar no medicamento, ok? Eu tenho lá um medicamento para diabetes. Eu vou ter 3 populações. Uma população que tenha diabetes, ou diabetes. Uma população que não tem, e uma população que vai tomar um placebo, que é a população, né, que acha que está tomando o medicamento correto, mas o medicamento é de farinha, não tem princípio ativo. Então, essa população, ela vai ser estudada. Tudo que for acontecendo, dores de cabeça, náuseas, vômito, tem que ser anotado. Por isso, você pega a bula lá e começa a ler, que é tanto de coisa, porque teve uma população que teve aqueles sintomas durante aquele medicamento. Para o medicamento ser efetivo, a população que tem a doença e a população que toma o placebo não pode ter resultados iguais. Né? A população saudável e a população que toma o placebo não pode ter resultado igual à população doente. E aí a gente vai observar todos aqueles sintomas. Isso demora em torno de 1 a 5 anos. Primeiro faz um teste a princípio, né? Antigamente era só teste em animais, hoje em dia já mudaram, já mudou muita coisa, mas tudo vai mudando, certo? A gente vai vendo hoje que não se faz da mesma forma, mas os ratinhos ainda são a primeira fase, né? De testes em laboratório. Antigamente se fazia com outros animais, hoje é mais os camundongos, os ratinhos brancos, que ainda é feito porque ele tem as 4 cavidades do coração, 2 átrios e 2 ventrículos, é muito próximo ao ser humano. Então, ainda se faz nele. Depois do estudo in vitro, né, é feito com a população, esse estudo, para depois chegar na população. Então, todas as reações adversas que a vacina daria, ela é corrigida. Só que para a COVID, isso não teve tempo de ocorrer. Então, eles estão estudando na população. Fizeram a efetividade, 100 dias de estudo, 200 dias de estudo com uma pequena população, né, bem pequena população, mas não teve ainda a longo prazo. Então, eles estão estudando na população. Uma grávida faleceu. Então, AstraZeneca não é para mulher grávida. Pfizer, nenhuma faleceu ainda, mas falecer tem que estar anotado. Então, eles vão estudar durante esse ano. Vai chegar um ponto que essa composição da vacina desse ano de 2021 vai ser modificada para melhorar depois dos sintomas que eles viram em 2021. Então, possivelmente, quem tomar em 2022 já não vai sentir dor, vai ter menor efeito colateral, porque eles vão melhorando a cada ano. Deu para entender, gente? Por que dá efeito colateral? Por que está assim, assim, assim? Porque não tiveram o período do estudo como dos outros, né? Como outras vacinas. E aí, nós temos várias vacinas disponíveis no Brasil, né? Que a população, né, toma ela nos postinhos, né? No SUS. O SUS é algo que não tem em outro lugar no mundo. Vocês sabem que nos Estados Unidos não existe um sistema único de saúde. Lá para você fazer um tratamento é tudo particular e carérrimo, né? O Brasil, o SUS pode ser o que for, mas você tem direito a tanta coisa. Vocês sabiam que essas propagandas de dengue, esse pessoal que vai na sua casa para verificar se você tem água parada, tudo é SUS? Vocês vão ter disciplinas de saúde pública, né? Mas vocês sabiam que essas campanhas contra cigarro, essas campanhas... Nós tivemos, professora, da Odonto. Vocês já tiveram? Tem alguns alunos que ainda não tiveram. Mas, por exemplo, já tiveram? Então, todo mundo já teve. A questão da saúde pública, tem muita gente... Caçueza. Caçueza, ótimo. Melhor pessoa para a saúde pública.
Então, a gente vai ver que a saúde pública ela vai entrar, né? A campanha contra acidente de trânsito, a campanha contra AIDS, a campanha contra cigarro, as campanhas da dengue, de não deixe água parada em casa. Então, tudo isso é SUS, né? Então, você já tem uma noção da importância dele. Às vezes, a pessoa acha que SUS é só o pronto-socorro do hospital que não paga. O SUS é muito grande, né? E eles queriam, esse ano a política tentou, né, derrubar o SUS, começando a colocar as organizações não sociais, as organizações para cuidar do SUS e começar a cobrar, né? Coisa que na nossa Constituição a gente conseguiu. E aí a gente vai ver aí vacinas como difteria, tétano, coqueluche, né? Que é a tríplice viral que a gente toma no início aí, vacinas contra a febre amarela. Lembra que tem para bactérias, para vírus, né? Tuberculose, que é a BCG, hepatite B, poliomielite, pneumococo, meningite bacteriana, que a viral ainda não, sarampo, né? Rubéola, cachumba, febre tifoide, que a gente já viu, antrax, que a gente já viu que é a nossa nova arma biológica que nós temos, que é o antrax, né? Cólera, o HPV, que na minha época a gente nem sabia que existia. Hoje as crianças, as meninas já tomam na escola as primeiras doses, né? A gente vê aí muitos a primeira dose, e aí a gente vai observando a raiva, catapora, que é a herpes zoster também. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês, mas ficou tão pequenininho que eu acredito que quem está no celular não vai dar conta de enxergar. Depois vocês podem copiar esse link aqui, tá? Eu coloquei aqui portaldasaude.gov.br, visualizar texto. É o calendário das vacinas. Deixa eu tentar abrir aqui um pouquinho, ver se melhora. É o calendário das vacinas do Brasil. Eu acho bem legal isso aqui, né? Para você ver, ao nascer, o que você toma? BCG e hepatite B. Um mês, você toma a segunda dose da hepatite B. Com 2 meses, é a tetravalente, que é a difteria, tétano, coqueluche e tal. Influenza B hoje. Poliomielite, pode tomar o rotavírus, pode tomar a pneumocócica. 3 meses, a da meningite. 4 meses, tetravalente. Né? Então, aqui ela tem, né, o cartão de vacinação para quem já é mamãe, para quem não é bem interessante para a gente verificar. E aí, quais são doses únicas, qual é a primeira e segunda dose, tá bonitinho aqui para vocês, tá? Com 10 anos, febre amarela. Com tantos anos, tal. Certo? E aí, existe esse mesmo cartãozinho para os animais, tá, gente? Então, você vai observar lá vacinas que elas são importadas, né? Que a gente observa um cartão de vacinação quando a vacina é nacional para os animais, e um cartão de vacinação quando as vacinas são importadas. Então, a gente vai observar aí vacinação, né, a princípio, para várias doenças, como a gripe, contra o corona, né, lembrando que o do animal ela é diferente dessa vacina que a gente está tomando agora, porque eles já tomam faz anos, né, porque eles tinham já a vacina do SARS-CoV, não SARS-CoV-2, a gente vai observar aí vacinas depois, a da raiva, depois do 4º mês do animal, entre outras vacinas que eles vão estar tomando, né? E tem aquelas vacinas que não são obrigatórias, mas que elas são... não são obrigatórias, mas que elas seriam necessárias, como da leishmaniose, certo? Só que a leishmaniose, o animal ele tem muita reação, então tem muitas pessoas que preferem não aplicar. Então tem um monte de coisa. Quando o coronavírus surgiu, gente,
começaram a falar que os animais já tinham, e começaram a tirar os cachorrinhos de casa, começaram a mandar os gatinhos para fora, começaram a falar que quem estava passando a Covid para o ser humano era o cachorro e o gato, porque na vacinação deles já tem lá a Covid. E aí ninguém conhecia nada, certo? Muitos animais, eles foram abandonados devido à ignorância das pessoas. Lembrando que é o mesmo vírus, que é o SARS-CoV, só que esse felino, o coronavírus felino, canino e etc., que esses animais eles possuem, né, que eles podem ter, ele não é transmitido para o ser humano. Mesmo que a gente passe para o animal, o risco era o animal levar o vírus no pelo de uma pessoa para outra, na patinha dele andando na rua, né? Mas mais na questão de levar, disseminação. Mas se seu animal está dentro de casa quietinho, se você está limpando a pata dele depois que ele sai, se você está cuidando dele, não tem risco. E, na verdade, ele não vai passar para você como a tosse, certo? Então, assim, as pessoas são muito ignorantes, mas os animais já se vacinavam contra o coronavírus antes da gente. Então, eles já estão muito mais protegidos que a gente. Deu para entender? Tem gente que bate, olha só, gente, pelo amor de Deus. Semana passada eu vi um cachorrinho com as patas toda queimada, porque o dono foi passear com ele na rua, chegaram na rua e bateram álcool 70, e vocês já viram que com esse tempo tá desidratado, você tem que hidratar a pata do cachorrinho, né, ou do gato, dependendo do animal. Aí bateram o álcool 70 nas rachaduras, em vez de hidratar, foi queimar, né, e aí eles estavam, ele não aguentava colocar a pata no chão, então tem que tomar cuidado. O que eu faço? Aqui em casa eu compro aquelas, gente, eu não tenho filho, então o animal para mim é meu filho, né, eu compro o lencinho umedecido de criança, que é antialérgico, e eu passo na pata quando chega da rua, para não queimar, eu já faço a limpeza, porque minhas cachorras sobem em cima de cama, sobem em cima do sofá, então vai depender muito do jeito que você cuida do seu animal, né? Certo? Cuidado com álcool 70 nos bichinhos. Porque você imagina, até a gente, eu contei pra vocês semana passada o que eu fiz, né? Semana retrasada. Que eu fui no velório, tava morrendo de chorar, passei o álcool em gel na mão, o álcool em gel secou, do nada eu enxuguei uma lágrima. O álcool em gel, gente, tinha babosa. Ele era muito cheiroso. Eu ia saber que existe álcool em gel de babosa? Sei lá. Passei a mão no olho, meu olho inflamou. Ficou 3 dias vermelhão, parecendo que eu tava uma vampira. E eu ia saber que tinha babosa no álcool em gel? Você imagina nos animais? Gente, é cada uma. Então, olha só. Tem um calendário de vacinação adulta, né, adolescente aqui para vocês verem também. Então, hepatite B, né, que a gente ainda toma dos 11 aos 19 anos, muitos de vocês não tomaram as 3 doses. Você pode ir na OSEG tomar, né? Tem aí a do tétano e da difteria adulto, que você pode tomar uma dose a cada 10 anos, que a gente sempre toma. Tétano para vocês aí é interessante, porque se vocês se cortam, né, é necessário. Para quem está no mato, se arranha aí com a cerca, com qualquer coisa, ou, né, para vocês aí da odonto, que manuseiam materiais, é bem interessante. Vocês sabem que todo mundo que vai fazer uma cirurgia de alto risco tem que tomar antitetânica antes? Vocês sabiam disso? Que é obrigatório? Sim ou não? Sim. Inclusive, quem faz cesárea, quem faz parto, quem vai ter cesárea, tem que tomar. Qualquer cirurgia... Caiu. Qualquer cirurgia que você for fazer... Não, aí não.
se você não tomou naqueles últimos anos, né? Por exemplo, eu fui fazer minha cirurgia no estômago, eu tive que tomar 2 doses dela antes. Por quê? O risco de você ter um material oxidado, um instrumento oxidado é muito grande. Nem tudo é novinho no SUS, nem tudo é novinho nos hospitais. Tem que ser, mas nem tudo é. Então, para evitar a contaminação, né, com a Clostridium tetani, que é a bactéria que ela, lembra de eu explicar para vocês, que ela encapsula e fica até 10 anos naquele ambiente, esperando alguém? Pois é, então a gente sempre tem que tomar, principalmente cirurgias de alto risco, ou que a gente fala que não são eletivas, né? É necessário tomar, diferente daquela, de um acidente de carro, mas mesmo assim, uma pessoa que se cortou com latarias, né, ele precisa de estar tomando, certo? Você pisou num prego, você tem que tomar. Vamos lá, cadê o Tecócio? Continuando. Existe também um calendário de vacina de idoso no Brasil, né? A gente só conhece o da vacina da influenza, que é aquela sazonal. Lembra que eu falei para vocês que a vacina da gripe, ela é aquela da doença que mais matou no último ano, né? Continua ainda sendo H1N1. Logo vai entrar da Covid. Mas, por enquanto, ainda é a que mais matou nos últimos 5 anos é H1N1. Então, dos 20 aos 59 anos, que é a idade de vocês e minha, que eu ainda estou nos 40, né? Você vai verificar se você tomou as 3 doses da hepatite B. Aí você vai verificar se você tomou a difteria e o tétano, né? Que é aquela de 10 em 10 anos. Você vai verificar da febre amarela, que é de 10 em 10 anos. E a tríplice viral, né? Que ela é dose única, tem que ver se você tomou. Que é sarampo, coqueluche e rubéola, ou cachumba e rubéola. Tem pessoas aí que não tomaram. A mulher, quando ela engravida mesmo, ela toma a tríplice viral por causa da rubéola, ver se está no cartão de vacinação. Quando se tem 60 ou mais anos, normalmente verifica-se a hepatite B, se verifica a febre amarela, lembra que ela é 10 em 10 anos, a gripe, que é uma influenza, que todo ano tem que tomar, a pneumocosta e a polivalente, que ela vai estar buscando as infecções aí de pneumococo, como as pneumonias, né? E a tríplice, que a gente vai ver aí de difteria e tétano a cada 10 anos, porque ela pode ser tomada aqui, como ela pode ser tomada aqui embaixo, de 10 em 10 anos, a antitetânica. No Brasil, né, a gente tem aí alguns institutos que eles já são muito tempo que eles já fazem essa vacina. A gente tem muitas. A Fiocruz, a Biomanguinhos, que não está preparada para a questão da Covid, mas ela produz outras. E o Instituto Butantan, que é o nosso, a Fiocruz e o Instituto Butantan, que são as mais bem vistas hoje, porque eles têm uma tecnologia, estudo de ponta. Então, a Fiocruz hoje, ela produz a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, a poliomielite, as infecções por hemófilos influenza, que são as da gripe também, e da febre amarela, a meningite A e C, e a febre amarela silvestre e campestre aí do Aedes. O Butantan, a difteria, tétano e coqueluche, né, que é a tríplice também, a tuberculose, que é a BCG, que você toma aí nos primeiros dias, hepatite B, que são as 3 doses, a da raiva, que a gente viu na aula passada, e a influenza, o rotavírus, a dengue, que nós não temos ainda, mas ela está sendo estudada, e agora a da Covid, que não entrou aqui porque ainda não está efetiva. Eu coloquei aqui, gente, um mecanismo de ação, mas está todo em inglês. É só para vocês entenderem um pouquinho, ó. Na corrente sanguínea, eu tenho aqui os meus anticorpos, meus glóbulos brancos, meus glóbulos vermelhos.
Essa parte azulzinha aqui são as células, os linfócitos B, são as células B de imunidade do meu corpo. E a amarelinha são as células T, que são os linfócitos T, que protegem o meu corpo, ok? Coloquei a vacina, que aqui tá cheio vamos pensar no corona? Tá cheio aqui do corona, esses verdinhos. A minha célula B, que ela vem aqui no plasma, né, no meu sangue, ela começa aqui, ó, ao sistema de chave e fechadura. Deixa eu chegar para cá. Tá vendo aqui? Ela libera o antídoto aqui. Esse antígeno, ele vai ter que se ligar aos spike, que são os espinhos do vírus. Lembra da proteína spike? Ele tem que se ligar. Olha aqui, ele parece uma chavinha de fenda. Ele vai ter que tentar entrar em cada um desses aqui, ele tem que se ligar para poder matar. Olha essa aqui já com 2, ó. Olha essa aqui já com 3. Estão conseguindo acompanhar a figurinha? Ó, proteína do linfócito B liberou aqui o antídoto. Como se fosse aqui uma chavinha de fenda. Ela tem que ligar nos espinhos, ó, nos spikes aqui, nos sítios de ligação, chave e fechadura. Ligou. E aí ela vai começar a atuar para poder matar. Só no momento que elas conseguem, elas começam a ativar. Aqui o vírus chegou na célula, ó. E ele entra na célula e começa aqui dentro da célula a se multiplicar. Ele entrou e começou a se multiplicar. As ocitocinas, que são as substâncias, as enzimas produzidas aqui pela célula T, que são os linfócitos T, começam a liberar umas células chamadas natural killer. Killer é igual serial killer, que mata. E eles vão atuar nessa célula contaminada para tentar matar as células que já estão contaminadas. Então, o linfócito B atua direto no vírus, tentando tirar ele antes, né, de ocorrer a contaminação, que são as células de memória, ó. Eles vão reconhecer ali, eles se juntam e ficam ali bonitinho esperando, e já as células T, eles vão liberar as citocinas tentando matar aquela célula contaminada. Então, eu vou ter aí as células de memória, né? Deixa eu diminuir aqui de novo. Ups. Grande ainda. Tipos de vacina, agora é aquela parte que vocês perguntaram no início da aula. Eu tenho vacina com organismo atenuado. O que é isso? Ele pode ser vivo, fraquinho, ele é bem fraquinho e ele não é patogênico, porque ele é tão fraco ainda, ele está tão pouquinho, que ele não faz a doença acontecer. Esse tipo de vacina, ele é usado na febre amarela, na rubéola, na poliomielite, catapora, tuberculose, cachumba e sarampo. Eu posso ter uma vacina do tipo de organismo inativado ou morto. Eu pego um pedacinho dele, ou ele morto, faço a minha vacina, e aí eu tenho aí, por exemplo, cólera, raiva, hepatite, febre tifoide, coqueluche, né? Ele é tipo organismo inativado ou morto. Eu posso ter a vacina só com a toxicidade desse vírus. Eu pego uma enzima que esse vírus produziu, algo tóxico dele, eu inativo ele e faço uma vacina, como a difteria, o tétano e o antrax. Eu posso ter vacinas com subunidades. Como assim, professor? Eu pego as proteínas recombinantes daquele vírus e monto uma vacina, como, por exemplo, a da pneumonia, do HPV, da meningite, né, e da hepatite B, que elas são essas subunidades, que é quando eu pego essas proteínas recombinantes e faço uma vacina. Eu posso ter vacina conjugada, que é aquela que eu pego várias unidades daquelas chave fechadura, e eu vou formar uma vacina, como, por exemplo, da influenza, que eu tenho muitos tipos de gripe, que em uma vacina só ele resolve. A vacina de DNA ainda está em teste clínico, né? E as de adenovírus também estão ainda em testes clínicos,
Por isso que a gente ainda não tem aí, né, a vacina da AIDS, mas ainda está em estudo. Quando se fala organismo atenuado, esse vírus ele é isolado, né, de um paciente e ele é colocado numa cultura. Esse vírus utilizado, normalmente eles aplicavam no macaco e depois eles olhavam as mutações que ocorriam, retirava aquele vírus e ele não cresce mais. Então, se fez a primeira vacina. Depois vocês vão dar uma olhadinha, tá? Aqui no estudo, eu não vou entrar tanto, na prova também não vai cair essa parte de aplicação geral, mas só para vocês entenderem, né? Se utiliza muito ovos para verificar a atenuação da vacina, né? Colocado no ovo, 9 dias depois ocorre a inoculação dessa cavidade vitelínica, lembra que a gente aprendeu lá na histologia que o ovo eu tenho a gema, que é o vitelo, e eu tenho a albumina, que é a clara, né? 3 dias depois é retirada do embrião, e aí é centrifugado aquele anticorpo retirado ali do ovo. Então, eu tenho vantagens dessas vacinas, que é o baixo custo, que a gente vai ver, a imunidade normalmente ela é duradoura, e eu tenho resposta do linfócito T. A desvantagem é que muitos deles, né, é sensível à temperatura, então tem que estar sempre em lugares mais gelados, e aí também os indivíduos que são imunocomprometidos podem ter aí reações. Já com a vacina inativada, eu posso ter aí um crescimento do vírus em células de cultura mesmo, né, em placas de Petri. Eu purifico o vírus e já formo aí a inativação. Vantagem, o vírus normalmente ele neutraliza e ele pode ser utilizado em pacientes imunocomprometidos sem que tenha maior quantidade de reação. Só que a desvantagem é que ele pode ser feito em altas doses, várias doses. Então, a da COVID, normalmente, eles começaram a estudar com essa aqui, tá? Que é o organismo inativo. As celulares e tóxicas, como eu falei para vocês, né? Eu inativo a toxicidade dele no formol e depois eu retiro aquela substância. Subunidades é aquele que eu peguei pedaços dele, né, de interesse do antígeno, e eu vou clonar, vou retirar ou da bactéria ou do vírus e fazer uma recombinação para poder colocar no corpo e o corpo ativar. Então, aqui tem tipos de vacinas, formas mais seguras, vantagem e desvantagem. Vacinas de DNA e vacinas recombinantes. Eu deixei no slides para que vocês tenham uma noção maior sobre os tipos de vacina, mas só para vocês entenderem, a varíola desde 1800 foi descoberta, foi melhorada, né, de lá para cá. Raiva, tuberculose, febre amarela, 1938, sarampo, poliomielite, cachumba, rubéola, tifoide, até o rotavírus agora, já quase na década de 2000, né? Vacinas inativadas, aí a gente viu, né, o influenza entrando, que é a vacina da gripe, até a hepatite A. Professora, mas tem raiva tanto inativada, e eu vou verificar a raiva atenuada? Sim, porque eles foram melhorando e mudando. E aí vai indo vários tipos de vacinas, como a da pneumonia, né, que é a celular. Não tínhamos, tá, ainda vacinas para dengue, vacina para malária, HIV, amebíase, candidíase, esquistossomose, ebola, toxoplasmose, lepra, tem várias doenças que ainda não se encontraram a vacina. Doenças bacterianas estão aqui nessa primeira, virais estão aqui na segunda, parasitárias, né, malária, esquistossomose e tal, e doenças fúngicas aqui. Quando vocês verem aqui a hemófilos influenza, tá? Lembra que é a parte da dengue, que a gente ainda não tem vacina, mas a gente tem de
A hemófilos influenza, não, esse é o da gripe. Aqui, dengue tá de cá. Lembra que ainda não tem vacina para dengue, hein? Só para febre amarela. Então, várias tecnologias hoje, elas estão sendo estudadas para que a vacina tenha dose única, para que ela tenha 100% de efetividade, para que ela seja segura, para que ela tenha proteção a longo prazo e para que ela tenha baixo custo, certo? Lembra que sempre vai ser um sistema chave e fechadura, como se fosse aqui, né, como chama isso aqui, gente? Que é brinquedinho que você dá para criança? Alguém abre o áudio e me conta? Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. O antígeno, ele vai ligar com o sistema da vacina, que vai ter um vetor que vai ser retirado, que vai ter uma via de administração, que vai ter aqui a forma dela agir no nosso corpo. Então, tudo está interligado. Certo? Então, tem as vias de vacinação. Eu tenho vacina que ela é própria para ser dado intramuscular, tem que ser no músculo. Eu tenho algumas vacinas que ela tem que ser subcutânea, não pode ser no músculo. Eu tenho algumas que tem que ser na parte da derme, ela é intradérmica. Eu tenho algumas que é no aerosol, que ela é colocada nasal. O que é intradérmica? Por baixo da derme, que é a camada mais interna da pele. Como subcutânea assim? É aquela vacina igual da seringa para quem tem diabetes. A seringa é desse tamanho. Subcutânea é bem em cima. Intramuscular, ela é no músculo. Então, normalmente, a intramuscular a gente vai ver aí nas nádegas, normalmente, ela vai ser aplicada. Já a intradérmica, ela é abaixo da derme, ela é mais profunda um pouco. Ela é para baixo do músculo? Não, não é que é abaixo do músculo, da pele. Por baixo da pele. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Camadas da pele. A gente tem epiderme. Vamos lá para anatomia. Aqui, ó. Na anatomia, onde você tem o pelo, a última camada é a epiderme. Eu tenho a segunda camada, que é a derme. E eu tenho a mais interna, que é a hipoderme. Então, a vacina, ela tem que chegar aqui na derme. Antes do músculo. Na derme. Na derme, é aqui pertinho, Leandro. É aqui, ó. Antes do músculo. Músculo, ele vem abaixo da pele. É aqui. A do músculo, ela é mais profunda, entendeu? Ó, a epiderme é a subcutânea. É aquela pequenininha. É igual quando aplica o Victoza para quem tem diabetes. Deixa eu mostrar aqui. Vocês têm que fazer curso de injetável, gente. É tão bom. É mesmo. Queria um que é em português do meu curso de injetável, mas está no outro computador. Queria mostrar para vocês. Mas, ó, normalmente a muscular, né? A gente escolhe aqui no deltoide, você faz aqui um triângulo, a gente tem aqui o triângulo para saber normalmente, certo? Onde você vai pressionar para ele chegar na parte muscular. No curso de injetável, vocês vão aprender. Subcutânea, pequenininha aqui, né? Normalmente a Victoza, ó, aplicado aí para quem tem diabetes. Normalmente também ele tem um ângulo quando ele tem subcutânea. A intradérmica, que eu falei, ele pega aqui somente até a derme, ela também é mais deitadinha, ó. Então, tem que fazer um curso injetável para vocês aprenderem. Galera da veterinária aí, para os animais também, né? Para que não tenha formação aí de fístula. Então, quando acontece de fazer aqueles caroços, é porque fez a vacina errada.
Não é que fez errada. Vai depender se a pessoa está contraído, se o animal está contraído. Tantas causas. Pode acontecer na hora de aplicar eu endurecer meu braço. E aí eu vou ter aí a parte do músculo influenciando. Mas pode acontecer também de ter sido, né, uma evolução num local diferente. Ok? Depois eu falo para vocês, é muito importante vocês fazerem curso, né, para aprender os locais corretos das injeções. No músculo tem que ser em tal lugar. Então a bezetacil não pode ser no braço, tem que ser nas nádegas. Nas nádegas, eu tenho um quadrante aqui. Eu tenho que pegar no ossinho que está aqui, da frente, né, no mastoide, e eu tenho um quadrante para poder fazer a vacina. Então, a gente tem aí um quadrante para poder imaginar o melhor local. Então, tudo isso é curso, é aprender, tá, gente? Professora, na Fama tem esse curso? Não nos cursos, mas quando tem eventos, né? Por exemplo, o professor Marcinho, ele sempre dá curso de injetáveis. Possivelmente até vocês se formarem ano que vem, vocês devem ter um curso de injetáveis. Preço irrisório, eu acho que o último foi R$20 por aluno, bem baratinho. Tá bom. A gente faz. Então, a intramuscular aqui é fácil, né? Invasiva, não tem problema, fácil de administração. Aí tem aqui a subcutânea. Quando a pessoa é mais gordinha, tem que tomar cuidado para não voltar, né? Alguns medicamentos, como, por exemplo, anticoncepcional. Se pede uma seringa maior, mais profunda. Intradérmica para de cá. Nasal. Então, tem um pouquinho de cada uma aqui para vocês, tá bom? Só a nível de curiosidade. Aqui tem o antigo Revolvin, hoje já mudou, hoje ele está muito chique. E aí eu coloquei para vocês algumas curiosidades com adjuvantes, que é isso, são aqueles que ajudam na resposta imunológica, como você ter cálcio, como você está com o sistema bom de potássio, mas não precisam de se preocupar aqui do slide 35 para frente, tá? É só a nível de curiosidade para vocês, de sucessos de parasitas, para a galera aí por exemplo, malária, é mais a questão de curiosidade para vocês. Então, até o 35, até a forma de aplicação das vacinas, é importante vocês saberem, tá? Algumas reportagens legais. E aí a gente finaliza a nossa aula de vacina. Deu para entender como é que tá? E aí? A vacina é muito interessante, gente. É uma matéria muito interessante. Tem gente que faz especialização só na área de imunização. Tem gente que faz só nessa área. É bem legal, né? Eu também. Mas, por outro lado, eu penso, recebi a primeira dose, ainda tem agosto a segunda, mas já estou feliz o tanto de gente que não recebeu, né? Diga, Henrique. Não, só fazer uma pergunta. Em que aula que a senhora falou sobre os tipos de virulência? Que eu estava em dúvida. Em que aula? Menina, eu falei umas 3 aulas. 1, 2, 3, 4. Tá. Não, tá certo. Eu falei no início, quando a gente entrou na introdução. Eu falei na aula passada e uma aula aí antes. Mas a Rafaela colocou, a Rafa, a Marília, o Ian, colocaram os slides, as fotos dele lá no nosso grupo, tá? Foi na da Cária também. Porque nos slides eu só coloco o slide 1 e slide 2, né? Eu não coloco o nome da aula, porque às vezes são mais de um. Mas vocês têm que dar uma procuradinha. Dúvida nisso, gente? Sim ou não? Pessoal, eu não vou passar atividade para vocês sobre vacina, mas vai cair na prova, tá certo? Por que eu não vou passar? Porque até sexta-feira você já tem muito trabalho, muita coisa para fazer.
certo? O que vocês têm que saber sobre vacina? Os tipos de vacina que existem. A atenuada, não atenuada, as formas de vacina que existe, o que é vacina, diferença de soro e vacina, isso aí vocês têm que saber, ok? Os slides já vou colocar agora para depois vocês não terem dúvidas. Oxe, slice. Então, como a aula de hoje ela é mais próxima à prova, eu não coloquei para vocês atividade, por isso. Mas vocês devem estudar, ok? Vacinas. Tá aqui. Lembra que nós vimos para a segunda VA pouco de bactérias ainda, né? A gente ainda viu sobre bactéria gram-positiva e gram-negativa, mesmo que caiu na primeira VA. A gente viu tudo quanto é doença antifúngica, fúngica, e nós vimos vírus. Tem muita matéria para a segunda VA. Eu vou tentar abordar menos bactéria, mas fungo e vírus vai cair. E vacina, ok? Estudem. A aula que vem a gente faz aquela revisão de tudo e vem corrigindo as atividades de segunda VA. Alguém falou professora, eu não vi quem foi. Foi eu. É porque era isso mesmo que eu ia perguntar, se na próxima ia corrigir. Vamos corrigir todos e fazer uma revisão. Próxima aula. Pessoal, sobre a parte de microbiologia da água, alimento e ar, eu não vou entrar específico sobre bactérias, fungos e tal, mas só para vocês entenderem, tá? Vamos lá. No ar, aqui eu tenho fungo microscópico, eu tenho vírus microscópico, né? E eu tenho bactérias. Lembra que fungo, eu ainda posso ter ele macroscópico, que é a orelha de pau e tal, mas a microbiologia, ela estuda eles microscopicamente, principalmente os que ocasionam doenças, são os patógenos que eu não enxergo. Então, na água podem vir vários patógenos microbiológicos, né? Na parasitologia, vocês vão continuar estudando os parasitas, ameba, esquistossomose, lombriga e etc. Mas a microbiologia, a gente fecha bactéria, fungo e vírus, né? E algumas doenças patogênicas. Mas a gente vai observar tudo que é microscópico, eu preciso do microscópio para eu poder enxergar. Então, no ar eu tenho tudo, certo? Ah, professora, por que dentro da minha geladeira eu tenho que ficar com um saco de tomate amarrado? Porque no ar eu tenho fungos e bactérias que vão trabalhar na decomposição. Principal importância para o meio ambiente de bactéria e fungo é ajudar na decomposição, na ciclagem de energia, né? Ele já acha que tem que decompor e começa a decompor. Então, nós vamos precisar muito de estudar isso. Por exemplo, comprei uma caixinha de morango, sábado. Meu marido furou o dedo assim, tirou 2 morangos para ele. E não passou o papel filme, como eu faço. Ontem à noite, eu estava numa vontade de comer alguma coisa e fui buscar o meu morango. Vocês conseguem ver? Ó. Eu já consigo ver as hifas e eu consigo ver... Nossa, né? tá mofado. Ó, eu consigo ver as hifas e eu consigo ver aqui os esporos já de fora. Esse aqui é um mucor. Ele faz como se fosse esse algodão branco em volta, ó. Tá vendo? Ele fez um algodão aqui em volta porque ele já saiu. A primeira fase ele fica mais lilás, mais cinza.
até ele formar aquela parte do algodão. Então, por que que ele ficou desse jeito? Porque simplesmente ele estava fora, né, ele ficou fora da geladeira. No ar eu tenho aí muito fungo e bactéria, que eles acham que era para decompor aquele alimento, por causa de um que estava muito maduro, que quando eu comprei, eu já vi ele por baixo da caixinha, eu falei, nossa, é só um, vou tirar ele e vou jogar fora. Quando eu abri, eu não vi que ela estava aberta, que meu marido abriu. E ele não colocou na geladeira. Quando eu vi, foi no outro dia. Então, a parte de baixo dele já estava tudo mole. Tirei uns 4 bons de cima e fechei com papel filme, mas o fungo já estava ali dentro, porque ele ficou praticamente 8 horas de um dia, de uma noite para outra, né? Então, aquele fungo, ele quis decompor, porque a função dele é decompor. O mucor, o penicillium, né? A função de decomposição. Então, no meio ambiente, a função dele é ciclagem de alimentos, ciclagem de nutrientes. Então, eles vão achar que é para decompor. Na água, tem muito, né, que vão atuar nessa ciclagem de matéria orgânica, no ambiente. Então, nos alimentos, a gente observa muito eles ali trabalhando para isso. Mas a gente observa na área aí da saúde, né, esses micro-organismos de grande importância patológica. Por quê? Eles vão trabalhar com a patologia das doenças. Que é isso? Descoberta de vacinas ou descoberta da doença. Ou eles causam a doença e eu preciso de buscar uma vacina, um medicamento, ou eles vão ajudar. Por exemplo, a penicilina, que ela é ocasionada a partir do penicillium, que é um fungo, é o maior antibiótico já descoberto no mundo, né? O penicillium é a penicilina. Ele foi descoberto para matar bactéria, então um fungo que mata bactéria. Então a gente tem aí descoberta de vacinas, descoberta de medicamentos, descoberta para doenças. Então a microbiologia ela é totalmente importante. A importância dela para a ciclagem da vida. Já pensou se não existisse bactéria e fungo para decompor os corpos, ou as árvores, ou os restos que acontecem? Tanto que o mundo seria estranho. Vocês imaginam? Tanto que uma pessoa morre, você tem que esperar 5 anos para poder abrir lá o caixão novamente, né? O caixão não, o local onde foi colocado aquele caixão, porque ainda está em decomposição. Então, tem um período que você não pode, 3 meses, 6 meses, há 1 ano, 4 anos, que você não pode mexer ali na mesma gaveta, porque ainda está decompondo. Então, tem um período. Ah, não, mas passou tantos anos, já pode colocar outra pessoa ali. Por quê? Porque tem fungos e bactérias atuando na decomposição. Agora, se não existisse, teria lugar para colocar tanta gente, tanta coisa? Não. Então, ele tem uma grande importância. Pense na importância da microbiologia para a saúde, descoberta de doenças, descoberta de medicamentos, vacinas, etc. Pensam nela para o meio ambiente, né? Essa questão de decomposição, ciclagem de alimentos, de tudo. Pensem nela para que nós tenhamos alimento. Por quê? Porque a bactéria e o fungo faz o solo ficar rico e, por isso, eu tenho meu alimento. Se o solo for pobre, não nasce nada. Então, vocês entendem a importância da microbiologia para vocês, para a vida e para a profissão? Entendem? Para a galera da odonto, ainda tem uma parte específica da odonto e da veterinária, porque a dentição, tanto do animal, né, do animal irracional quanto para a gente vai observar aí a questão da cárie. Mesmo que a cárie seja multifatorial, que eu tenho que ter uma dieta, né, ruim, eu tenho que ter uma dieta à base de açúcares e etc., mesmo que ela seja multifatorial, a cárie é ocasionada com a junção da dieta com bactéria. Então, eu já tenho a microbiologia sendo fundamental
não odonto. A dentição daquele animal, daquele cachorrinho que você está atendendo, que você precisa de limpar as placas, porque a doença do cachorro começa na boca, quando ele vai ficando mais velhinho, né? Aquelas placas vão liberando infecções no sangue. É muito importante que elas sejam retiradas. Às vezes o animal está com uma determinada doença, aí seus 9 anos, quando vai ver, porque a dentição dele está toda infeccionada, a gengiva dele está cheia de placas, de bactérias, né, e etc., que vai para o sangue. Então, é preciso que o sistema imunológico daquele animal esteja forte para que ele não tenha essas infecções e que essa dentição seja feita. Minha cachorra não deixa eu escovar o dente dela nunca no planeta Terra, ela me morde. O que eu comprei? É uma bisnaga que eu passo com o dente, assim, ó, que eu passo com o dedo, e ele tem gosto de carne. Então, ela deixa eu passar porque é gostoso. E aí, ele vai retirando um pouco dessas placas. Mas chega um ponto que eu tenho que levar ao veterinário, ele coloca anestesia nela e faz a limpeza de placa, igual vocês da Odonto fazem. Não tem o dia que você faz a limpeza? Eu faço com o meu dentista, principalmente quando eu tirei meu aparelho. Então, a gente sempre faz a limpeza geral da boca, vocês têm que estar sempre fazendo. Deixa eu mostrar? Peraí. Olha que bonitinho. Ele vem na caixinha. Vem a escovinha para um animal normal, que não é o meu. A escovinha até torta. Uso veterinário, pasta enzimática no controle dos dentinhos. Mel e Mila. Aí vem a pasta, ó. Ela é cor de carne. Cheira carne. Aí você passa... E ela deixa passar nos dentes? Eu passo nos dentinhos com o dedo mesmo, porque eu não dou conta da outra coisa, tirar as placas, tudinho. Eu acho que ele tem carvão ativado. Mas olha o preço, gente. Enxergam? Não. R$99. Tá não. Mas, por outro lado, eu evito que a minha cachorra tenha infecções decorrente a tártaro, né? E o ser humano também. Se você não faz a limpeza dos seus dentes, você tem grande risco de ter várias infecções ocasionadas pela boca. Certo? Então, é um grande risco. Sempre a prevenção vai ser mais barata do que tudo, gente. Né? Na saúde pública, vocês viram isso. A cada R$1 que você gasta com prevenção, você economiza R$10 com medicação. Professora, mas um cachorro que nunca escovou, e se você colocar essa pasta na boca dele, ele vai deixar escovar? Talvez não com a escova. Depende do cachorro, depende da raça, depende da criação. O meu não deixa, só com o dedinho. Eu passo o dedo aqui, esfrego, e ele vai diminuindo. Mas isso aqui já foi umas 10 aplicações. No início era muito dura a placa, né? Foi diminuindo. Então, vai depender muito... Igual minha Belu, ela tem umas plaquinhas no dente dela, sabe? Eu vejo que, assim, não os dentes da frente, mas os dentes de trás tem umas plaquinhas amarelas. Eu não conheço... O Leandro tá falando da plaquinha amarela. Eu não conheço muito outras marcas, tá? Essa marca aqui é porque meu veterinário de confiança... O meu veterinário de confiança, ele passou. Gente, saiu o tupete da minha filha cachorra na foto. Mandei lá no grupo o nome. Mas eu não sei, deve ter várias marcas, né? Aham. Não sei.
Mas a gente tem que olhar. Mandei lá a fotinha do que eu uso para minha filha, cachorra. Tá Mas, bom. né, tem várias marcas. Minha filha tá com um tupete tão gigante. Então, A minha é bem estressada. Para mim fazer a unha nela, eu tenho que pôr focinheira nela. pois é. Certo, gente? Deu para entender um pouquinho? Então, a boca, a questão da doença, de adaptação, tudo isso a gente vai precisar, né, de verificar que a saúde da gente está na boca. Se você se alimenta, lembra que o alimento decompõe? Ele vai decompor na sua boca. Então, tudo tem que ser. A importância da profissão de vocês, a odonto para o ser humano e a veterinária para os animais, é tremenda dentro da microbiologia. Então, estudar aí muito, tá? Tem muito. A gente fica com medo, né? A mel eu já não uso mais fazer com veterinário, porque a mel está com 10 anos. A limpeza não é mais feita no veterinário porque a anestesia é anestesia geral. Então, eu tenho medo dela não voltar. Quando ela era pequenininha, 3 aninhos, 4 anos, eu ainda fazia. Mas a anestesia é muito forte, não é igual do ser humano, que a anestesia é local, né? A anestesia do cachorro, ela é geral. Então, quanto mais idoso, mais perigoso. Então, é melhor pagar R$100 na pastinha e passando aos poucos do que pagar, a não ser assim, se ele tiver com infecção muito forte, ou o dentinho tá mole, aí tem que tirar. Tem que tirar o dente, tem que tirar o foco da infecção. Mas aí o risco desse cachorro morrer durante o procedimento é muito grande, tá? Então, assim... Aí é por isso que pessoal, eu tô fazendo a unha da minha em casa com a focinheira, porque ela tinha que tomar anestesia, igual você tá falando, geral, para o veterinário conseguir fazer a unha dela, porque senão ela morde. Aí a minha mãe achou melhor, como ela é porte pequenininho, chuauzinha, toda semana que tiver fazer a unha e ter que tomar uma anestesia geral, vai deteriorando a saúde dela. Aí a minha mãe falou para mim parar de estar levando ela para fazer a unha no pet e começar a treinar ela em casa, fazer a unha em casa. Ok. Aí, pessoal, uma coisa importante para vocês, tá? A gente está falando de animal, mas lembra que tudo que é aplicado para o animal é aplicado para o ser humano. Tudo que é aplicado para o ser humano é aplicado para o animal, com algumas diferenças. Mas quando a gente fala de dente, é dente de todos, ok? Tártaro de todos, micro-organismos de todos, tá bom? Então, meninos, 10 horas. Hoje nós não tivemos intervalo, vocês têm ainda 30 minutos aí. Aproveitem para colocar as atividades em dia. A aula de hoje não teve atividade, certo? Semana que vem, 8 horas, começamos a corrigir nossos exercícios, fazer nossa revisão e na outra aula já é prova. Lembra, gente, se até meia-noite do dia 20, não sei quanto, 28, vocês não tiverem postado atividade de microbiologia, eu não vou aceitar depois, nem com justificativa, tá? Que eu já estou avisando antes. Então, posta antes de você ter um problema. A professora, minha internet cortou. Beleza, eu avisei hoje. Vocês estão aí com 5 dias de antecedência. Então, evita problema. Posta antes. Combinado? Tanto que eu não passei atividade hoje. Então, pessoal, foi lindo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa parte de vacinas, ela é muito interessante. O slide já está postado. Não tem atividade para hoje. Então, se cuidem, tá? Bom dia para todos e bora lá. Até semana que vem. Até sexta para quem é de sexta e até terça para quem é de terça. Certo? Beijo, beijo, beijo. Fiquem Tchau, com Deus. doutora, obrigado. Tchau, tchau, Beijo. Leandro. Beijo. Beijo, Rafa. Beijo, meninada. Maria, Eduarda, Luiz, Carol, Nicole, todo mundo, que eu não estou lendo os nomes. Beijinho para todos. Bye, bye, Tchau, prof. tchau, tchau. Beijo, Ian. Tchau, gente. Em pé. Para a gravação. Obrigada, Marília.